Boa noite a todos. Nós estamos vivendo dias aí um pouco conturbados, onde muitos estão buscando segurança, buscando em que se apegar neste momento do coronavírus. E nós que temos conhecimento sobre Deus, aprendemos da palavra de Deus, aprendemos na história de como Deus agiu em favor do seu povo, não podemos perdermos a nossa esperança, enfraquecermos a nossa fé, mas sim estarmos confiados de que Deus tem sempre o melhor para nós. Nós vamos estar neste momento, as nossas igrejas presbiterianas em todo o país estão fechadas. Há uma determinação da Justiça Civil e também uma determinação dos nossos superiores como autoridade eclesiástica. E nós, conforme a palavra de Deus nos diz, deveremos obedecer às nossas autoridades. E eles estão embasados diante do que a própria palavra de Deus nos diz. Vamos orar neste momento, interceder por aqueles que estão em uma situação de dificuldade, que estão em situações de risco. E logo após nós estaremos meditando na palavra de Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, louvamos o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela segurança, ó Deus, que nós ainda temos aqui. Louvamos, ó Deus, porque apesar de tudo, o Senhor nos dá, ó Deus, a certeza de que temos o Senhor que olha por nós, que cuida de nós. Intercedemos, ó Deus, neste momento por aqueles que são nossos, que estão distantes em outros países, ou mesmo em cidades do nosso país que já tem, ó Deus, esse vírus espalhado, ó Deus, por essas regiões. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Cuide, ó Deus, das nossas autoridades, dê sabedoria àqueles que estão direto ou indiretamente envolvidos na solução do combate desse vírus, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da nossa nação, do nosso mundo, para que vidas, ó Deus, possam ser poupadas nessas regiões. Esteja conosco, nos ilumine, ó Deus, neste momento onde estamos estudando a Tua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. É um texto bastante conhecido, creio que muitos até sabem de cor. Profeta Jeremias transmitindo a palavra de Deus ao povo, nos diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero relembrar neste momento uma experiência que eu tive ontem em um culto da Sociedade de Mulheres, um culto de oração, onde uma irmã trouxe a palavra da adúltera, Maria Madalena, quando foi ter com Jesus no meio de pessoas importantes, e eles julgavam Jesus por estar falando com aquela mulher, e enquanto eles não trataram Jesus como deveria se tratar uma visita, ela se prostrou aos pés de Jesus e chorava, e derramou sobre Jesus um perfume de alabastro e foi questionado por muitos, que era um valor muito alto. Há uns domingos atrás o pastor falou, do valor comparado com o valor de hoje, e eu estava fazendo o cálculo enquanto o pastor pregava. Hoje daria R$ 11.149. Era esse o valor do perfuminho que a mulher entregou sobre os pés de Jesus e foi questionada pelos discípulos, por Judas e por tantos outros. Porque para ela o maior valor era estar diante do Senhor. Mas a pergunta da irmã ontem que me marcou foi: onde Deus está na sua vida? Onde Deus está na sua vida? Ela disse que a mulher saiu cedo, deixou a sua casa cedo para ir onde estava Jesus. Não temeu ser questionada por aqueles que se diziam religiosos, mas a menosprezavam por ser adúltera, e Jesus deu a ela a atenção que ela precisava. E Jesus deu a ela aquilo que ela tanto buscava.
que era sentido para a sua vida. O texto de Jeremias que nós lemos agora nos faz pensar em quantas vezes as pessoas buscam a Deus e buscam de uma forma errada. Num momento como este agora, muitas pessoas que nem se lembram de Deus estão buscando Deus. Muitas pessoas que nem frequentavam suas igrejas estão lembrando que existem igrejas. E agora que as igrejas não podem estar com as suas portas abertas, essas pessoas gostariam de estar na igreja. Porque é um momento de crise. É um momento onde as pessoas querem um refúgio. Mas no momento que as coisas estão boas aos nossos olhos, muitas vezes as pessoas se esquecem de Deus. As pessoas se esquecem de buscar a Deus. E quando o profeta Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus de todo o nosso coração é buscar a Deus com todo o nosso ser. No Antigo Testamento, a mesma palavra para mente, a mesma palavra que traduzida era para mente, era a mesma para coração. Palavra no hebraico. Quando diz aqui: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes totalmente voltados para mim. Se esquecendo das coisas do dia a dia, se esquecendo das coisas que muitas vezes tomam tanto nosso tempo. E nos esquecemos que o nosso melhor tempo é o tempo com Deus. Como o pastor disse há poucos dias, muitas vezes 1h30 na igreja parecem 24 horas. Na igreja as pessoas levantam, saem, tomam água, vão no banheiro. No cinema passam lá 2, 3 horas assistindo um filme e nem se mexem. E é verdade. Eu falo por mim mesmo. Na igreja dá vontade de sair. No cinema, mesmo que dê vontade, você não sai porque você quer assistir o filme ou porque o vizinho vai reclamar que você saiu. O profeta Jeremias aqui chama a atenção do povo porque Deus olha para o povo e traz essa palavra ao profeta porque o povo não estava se atentando às coisas de Deus. Nós não vivemos uma época diferente. Eu, hoje, diante de muitas coisas que eu estava vendo, fiz um texto no Facebook falando sobre relacionamentos. Nós vivemos uma geração que é a geração do descartável. Não só de plástico, mas valores morais. Os relacionamentos, as pessoas não se preocupam em relacionamentos estáveis. Quando eu falo de relacionamentos, eu não estou falando aqui diretamente de relacionamento conjugal. Estou falando de relacionamentos. Relacionamento familiar, pais e filhos, filhos e pais, familiares, trabalho. Onde quer que nós estejamos. Os nossos relacionamentos, na maioria das vezes, não passam de atitudes onde esperamos algo em troca. Isso é chamado a geração do descartável. Damos mais valor a coisas do que a pessoas. Damos mais valor aos bens materiais do que às pessoas. E os relacionamentos são descartados em detrimento daquilo que nós almejamos alcançar. E queremos isso de imediato. Como se não houvesse outras oportunidades para que pudéssemos alcançar o que desejamos. E o que acontece com esses desejos que nós tanto desejamos e tratamos os nossos relacionamentos como descartáveis? Esses desejos que tanto almejamos, queremos alcançar com nossas próprias forças e rapidamente, nos leva a um vazio existencial. O medo de assumir a nossa própria existência. Muitas vezes fugimos da realidade e queremos nos esconder diante de coisas ou criamos coisas para buscar
para nos esconder da realidade a qual nós mesmos nos colocamos. Em se tratando de cristãos, quando o povo de Israel estava distante do Senhor, ou quando nós nos afastamos do Senhor, seria medo de assumirmos a nossa cidadania cristã? Ou seria fuga da realidade a qual nós estamos inseridos? Nos afastarmos de Deus seria um vazio existencial, um vazio espiritual, melhor dizendo, ou seria fuga da realidade espiritual a qual nós mesmos nos colocamos? A psicologia trata de vários níveis de inteligência. E ela também fala sobre a inteligência espiritual. Inteligência espiritual existe? Tiago, capítulo 5, verso 17, fala que a sabedoria do alto é pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e hipocrisia. Mateus capítulo 11, verso 29, a parte B, Jesus diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Textos como esses nos dão exemplo claros. Deuteronômio capítulo 6 traz lá o chamado Shema, que seria o nosso culto doméstico hoje. Tão esquecido, tão negligenciado. Eu acabei de ver no grupo da igreja o pastor falando: reservar tempo para o nosso culto doméstico no domingo, porque não estaremos na igreja. O culto doméstico não precisaria de uma reserva de tempo. O culto doméstico deveria ser, ou deve ser, não deveria, deve ser, uma prática cotidiana na nossa vida. Assim como nós tomamos café, nós almoçamos, jantamos, dormimos para cuidar do nosso corpo físico. Então nós precisamos também nos alimentarmos espiritualmente. E buscar a face de Deus precisa ser a primeira coisa do nosso dia. O profeta Jeremias fala ao povo de Deus, cativo da Babilônia, e preocupa-se com uma questão semelhante às quais nós citamos. O povo estava demonstrando falta de inteligência espiritual. O povo ao qual Deus se revelava diretamente a eles através dos profetas estava recebendo como castigo de Deus o cativeiro da Babilônia. Um vazio existencial. Não estariam mais nas suas terras. Não estariam mais nos seus domínios. Cegos quanto à situação deplorável que se encontravam diante de Deus, como povo de Deus. Jeremias foi chamado de profeta chorão. E não foi um profeta chorão porque era um profeta que reclamava. Sempre gosto de frisar isso. Foi um profeta chorão porque Jeremias teve o desprazer. Porque ninguém, quando prega a palavra de Deus, quando anuncia a palavra de Deus, falando sobre pecado, falando sobre uma situação de distanciamento de Deus, não fala com alegria, quando vê que as pessoas, mesmo ouvindo, se rebelam contra a verdade de Deus. Jeremias foi um profeta chorão, porque Jeremias profetizou que Deus haveria de fazer com o povo. O povo reconhecia que ele era um profeta vindo de Deus, que a palavra que ele trazia era a palavra de Deus. Mas o povo não se convertia dos seus maus caminhos. E Jeremias foi um profeta chorão, porque Jeremias foi o único dos profetas que viu aquilo que ele havia profetizado se concretizando diante do povo. Jeremias também era sacerdote. Podemos notar isso com a forma com a qual ele fala ao povo, transmitindo a revelação de Deus, exortando o povo a que se arrependesse, que se voltasse para Deus. Jeremias angustiava-se com o peso do chamado profético, como nós falamos. Porque via a situação de um povo que não se preocupava
em se voltar para Deus. Baseados nessa exortação feita pelo profeta Jeremias diante do povo de Judá, nós vamos meditar nesta noite, aos que gostam de anotar, sobre atitudes de uma verdadeira obediência a Deus. Como essas atitudes podem ser demonstradas em nosso ato relacional com Deus? Como podemos demonstrar atitudes de uma verdadeira obediência a Deus no nosso viver diário? A primeira dessas atitudes de uma verdadeira obediência a Deus está na humildade. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez. Deuteronômio, capítulo 4, verso 29. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 4, verso 29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Fazendo menção ao texto de Jeremias que nós lemos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A primeira atitude de uma verdadeira obediência a Deus é a humildade. Versículo 13, que nós lemos, a parte A, buscar-me-eis. Humildade não é fazer como o fariseu. Ah, Senhor, eu não sou como aquele homem, pecador. Como também não é como o publicano fez. Tá, tem misericórdia de mim, que sou isso, sou aquilo. Deus não quer isso. A humildade é reconhecer quem somos, é a humildade de espírito. É reconhecer quem Deus é. Reconhecer quem nós somos. Jeremias fala de necessidade do povo, de algo que precisava ser feito humildemente e diariamente. Quando ele diz, buscar-me-eis, está dizendo, me busquem incessantemente. Essa semana eu ouvi algo interessante de uma visão espírita. Alguém disse, o amor de Deus é tão grande, que Ele nos dá várias oportunidades na vida. A pessoa morre, e se ela não tratou de tudo na sua vida, ela se reencarna para continuar o processo daquilo que ela haveria de fazer e ela não fez. Certas coisas, certos comentários, é bom a gente nem discutir. Eu entendo que o Evangelho é feito para anunciar a salvação, não para ficar debatendo quem está certo e quem está errado. E esse Evangelho alcança o coração daquele que não resiste, que entende a graça de Deus e que entende que é pecador. Eu falei com outra pessoa que não é da mesma religião que eu, de uma outra religião, mas eu gosto da forma como ela se expressa, da forma como ela fala sobre Deus, da forma como ela entende a vida com Deus. E eu falei com ela o seguinte, o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que Deus me tirou do inferno. Porque se depender de mim, ou se dependesse de mim, eu continuaria no inferno. E as pessoas até hoje acham que podem fazer alguma coisa para a sua salvação, para serem salvos. Existem duas coisas de Deus, graça e misericórdia, onde a definição é semelhante. Graça é um favor imerecido. É Deus dar a nós aquilo que não merecemos. Misericórdia faz o caminho contrário. Misericórdia é Deus não dar a nós aquilo que merecemos. Graça é Deus dar a nós a salvação que nós não merecíamos, por meio de Cristo Jesus. Misericórdia é Deus deixar
que nós seguíssemos o curso natural da nossa vida, que era o inferno, para sermos salvos. Não porque somos bonzinhos, ou porque somos mais bonitos do que os outros, ou porque somos dessa ou daquela religião, mas porque o amor de Deus foi de tal maneira, como diz em João 3,16, que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós, para pagar pelos pecados que não eram dele, eram nosso, para que tivéssemos vida. E o Filho de Deus que morreu na cruz não continua na cruz. Ele desceu da cruz. Porque se Ele continuasse na cruz, nós continuaríamos mortos. E também se Ele continuasse sepultado, nós continuaríamos mortos. Quando Ele ressuscitou fisicamente, nós ressuscitamos espiritualmente para a vida eterna com Deus. No versículo anterior, Jeremias usa outra expressão da necessidade diária da busca ao Senhor. Me invocareis e passareis a orar a mim. O povo de Judá passaria um bom tempo no cativeiro. O único auxílio que eles poderiam ter era Deus. As promessas aos que o buscassem eram excelentes, mas os que o negligenciassem e não temessem seriam castigados à espada, à fome, à peste, etc. Pensaram em algo semelhante agora? Já pararam para pensar no sentido espiritual deste momento que nós estamos passando? Moisés, em Levítico 26, verso 39 ao verso 42, exorta o povo à confissão de pecados, à humildade e retidão de coração, que aceitassem a disciplina do Senhor, para não receberem o castigo pela desobediência. Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 19. Ele faz uma oração a Deus. Interessante que ainda hoje muitos entendem o sacerdócio como alguém digno de nos representar diante de Deus, como alguém superior a nós que tem livre acesso a Deus para apresentar as nossas petições a Deus. Isaías, no capítulo 59, versículos 2, diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo. Não por meio do pastor, por meio do padre, por meio do papa, por meio daquele irmão que está orando e intercedendo a Deus por nós. Daniel, neste capítulo 9, quando ora a Deus falando sobre o povo, ele diz: temos pecado. Ele não diz, Senhor, o teu povo pecou. Ele diz, temos pecado. Ele, como líder, se coloca como pecador, como principal dos pecadores. Temos pecado. Não temos ouvido o Senhor. A ti, Senhor, pertence a justiça. A nós o corá de vergonha. Ao Senhor pertence a misericórdia, o perdão. A nós nos convertermos das nossas iniquidades. Nos aplicarmos à tua verdade. E no final ele diz, ó Senhor, ouve-nos. Assim como o povo de Judá, vemos hoje uma certa indignação para com Deus. O povo não teme a Deus, o povo não busca a Deus, não invoca a Deus, não ora, não se humilha diante de Deus tão santo e exige que Deus os atenda. Em se tratando do povo de Deus que conhece a sua palavra, as suas promessas, a devida reverência que lhe é devida, como explicar a constante insatisfação que permeia nossas igrejas? A igreja não está buscando a Deus de forma devida. A igreja não invoca a Deus reconhecendo quem Ele é. E o mais prejudicial é que a igreja não ora. Não se humilha diante de Deus. Eu fiquei muito feliz
ao ver nessas semanas anteriores. E, infelizmente não posso participar por causa da faculdade, mas eu vejo as fotos, as publicações nos grupos e fiquei muito feliz da frequência dos irmãos à igreja. Mas o pastor nos lembrou há poucos dias da forma como nós tratamos a nossa vida de oração. Então nós vimos que a primeira atitude, conforme nós vemos no texto, de uma verdadeira obediência a Deus é a humildade. Mas também nós podemos identificar como uma outra atitude de uma verdadeira obediência a Deus, a confiança. No mesmo versículo 13, a parte B, onde diz, buscar-me-eis, como confiança diz, me achareis. Buscá-lo na certeza de encontrá-lo. Deus não estaria distante do povo, mesmo este povo tendo praticado atitudes contrárias à sua vontade. Mesmo assim, Deus continuava a se interessar pelo povo. O versículo anterior termina dando a certeza de que Deus ouviria o clamor do povo. Quando diz, serei achado de vós, farei mudar a vossa sorte. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 a 3, vemos Moisés falando ao povo sobre a misericórdia de Deus, dizendo ao povo, Deus mudará a vossa sorte, Deus se compadecerá de ti. Interessante que é sempre um povo que se voltava contra Deus e um Deus que se achava pronto a perdoar, mas disciplinava este povo e agia com misericórdia para com este povo. Jeremias e Moisés, mesmo contexto, em tempos diferentes, queria que o povo entendesse de uma vez por todas que era Deus, quem era Deus, melhor dizendo, e como esse povo deveria se portar diante de Deus, reverentemente, diante de um Deus grande, um Deus santo, onde Isaías diz, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Paulo falando aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,9, exalta a sabedoria de Deus, desconhecida pelos poderosos, quando diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías, no capítulo 64, versículo 4, diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Os dois tratam do mesmo sentido, usando palavras diferentes. Exaltamos grandes servos do Senhor, como Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Salomão, Jó e outros, nos esquecendo de que esses homens eram como nós, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas provocações, com a mesma natureza pecaminosa, mas tão somente confiaram em Deus, que é fiel às suas promessas, aos que o temem. Precisamos aprender a buscar a Deus, sinceramente, na certeza de poder encontrá-lo. Deus não está distante de nós. Nós é que às vezes nos distanciamos dele. Deus continua interessado pelo seu povo. Humildade e confiança são atitudes de uma verdadeira obediência a Deus. E cabe-nos observarmos uma terceira atitude de uma verdadeira obediência a Deus. Além da humildade e da confiança como atitude de uma verdadeira obediência a Deus, nós vemos como uma última atitude de uma verdadeira obediência a Deus nesse texto, a sinceridade. A parte C do versículo 13. Me buscareis de todo o coração. Deus seria buscado e encontrado se o povo o buscasse incessantemente, de todo o coração, com sinceridade. O versículo posterior, o versículo 14, diz que Deus tornaria a trazê-los para o lugar de onde os mandou, para o exílio.
Versículo 10 também expressa isso, relatando o tempo do castigo, que seriam 70 anos. Em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19, vemos o rei Davi dando exortações a seu filho, o sucessor no trono, Salomão. Davi diz a Salomão: dispõe-te para buscardes a Deus, dispõe-te para edificar o santuário de Deus. Seria depositário dos utensílios da arca. Em 2 Crônicas, capítulo 22, verso 9, temos o registro da morte do rei Acasias, por ter se portado iniquamente diante do Senhor. E o mesmo Jeremias, no capítulo 24, verso 7, transmite a palavra de Deus dizendo que voltarão para mim de todo o coração, com o coração novo. Serão meu povo e eu serei seu Deus. Deus recompensou os que agiram sinceramente com ele, mas também puniu os que foram hipócritas, irresponsáveis e infiéis. Salomão, em sua estimada sabedoria, nos diz em Provérbios 14:14, o infiel, de coração, dos seus próprios caminhos, se farta, como do seu próprio proceder, o homem de bem. O infiel, de coração, dos seus próprios caminhos, se farta, como do seu próprio proceder, o homem de bem. Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Falamos na nossa introdução sobre a questão da geração do descartável, onde relacionamentos instáveis, relacionamentos vazios, leva o homem, o ser humano, a um vazio existencial, como fuga de si mesmo, como fuga da realidade, e também falamos da inteligência espiritual. Nos preocupa olharmos para a igreja hoje e vermos irmãos, servos de Deus, muitas vezes frios na forma de cultuar a Deus. Hoje vemos pessoas incomodadas por não poderem ir às igrejas. E muitas vezes, quando nós estamos no culto, estamos orando, estamos entoando hinos, cânticos, estamos lendo a palavra de Deus, o pregador está pregando a palavra de Deus e as pessoas estão em qualquer outro lugar, menos ali. Estamos cantando e as pessoas estão de cabeça baixa. Quando você fala, convida a igreja a se colocar em pé, muitas vezes as pessoas abaixam a cabeça e fazem uma cara assim que parece que vai te engolir. Eu vejo muitas vezes nossos pregadores falarem assim: convida a igreja a se colocar em pé, se possível. Eu pessoalmente me incomodo com esse se possível. Porque quando alguém está com a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, ele é um simples instrumento. Ele é uma simples voz que está transmitindo o que Deus tem a falar à igreja. Quando a palavra de Deus está sendo lida, quando a palavra de Deus está sendo pregada, é Deus falando a nós. Quando nós estamos diante de um juiz, ele não pergunta se queremos levantar. Ele não pergunta se é possível nos levantar. Ele diz: todos de pé. E todos se levantam. Então, quando estamos na igreja e alguém fala para nos colocarmos em pé, para orarmos, para cantar, para lermos a palavra de Deus, independente do que quer que seja, você não está se colocando de pé diante daquela pessoa. Você está se colocando de pé diante de Deus. Você está cultuando a Deus. Você está adorando a Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Nos relacionamentos em diversas áreas, como nós falamos, gerando vazio existencial, ocasionado pela falta de inteligência espiritual, assim como foi com o povo de Judá. Que nós possamos, nesses momentos tão difíceis, sabemos que não é fácil, porque nós tememos pelos nossos que estão
em outros estados, pelos nossos que estão fora do país. E neste momento nós valorizamos tudo aquilo que não nos preocupamos em dar tanto tempo. Como estamos reunidos em família, como estamos reunidos com aqueles que são próximos. Quando podemos nos reunir, nos distanciamos por coisas tão pequenas. Tem um livro, não me lembro o autor, mas eu me lembro do livro, que ele diz: aquilo que nos separa é muito menor do que aquilo que nos une. O que nos separa são coisinhas. O que nos une é a cruz de Cristo. E hoje, muitas dessas pessoas gostariam de estar na igreja, porque gostariam de clamar. Nós sabemos que a igreja somos nós, mas aquelas 4 paredes ali que chamamos de templo físico, para nós parece um lugar de segurança, um lugar onde estamos protegidos de tudo, porque estamos juntos com o povo de Deus, cultuando a Deus, buscando a Deus. Mas que possamos nesses dias lembrarmos não só dessas, mas de atitudes de uma verdadeira obediência a Deus. Mas diante dessas que nós aprendemos, que possamos ser humildes diante de Deus. Que possamos ter confiança em Deus. Que acima de tudo, sejamos sinceros diante de Deus. No nosso falar, no nosso agir, no nosso relacionamento com o nosso próximo, no nosso relacionamento com a nossa família, porque isso vai refletir diretamente no nosso relacionamento com Deus. E nos relacionando bem com Deus, nós só teremos a ganhar. Não será uma troca com Deus. Será consequência de uma vida de obediência a Deus. Deus não negocia. Deus não faz barganha. Deus faz promessa, e porque é Ele que fez a promessa, Ele cumpre, independente de nós. Vamos orar? Estaremos encerrando por aqui. Espero que essas poucas palavras que senti o desejo de compartilhar com vocês, sendo um instrumento de Deus, não sendo palavras minhas, possa estar nos trazendo alento, estar nos trazendo forças para caminharmos nesses dias e estar nos trazendo, acima de tudo, a confiança em Deus. Que não possamos deixar de ter nunca. Que não possamos esmorecer nunca. Que não possamos deixar que a nossa fé enfraqueça. Vamos orar? Estaremos encerrando por aqui. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelas pessoas que serão alcançadas por essa palavra, que é do Senhor, não é minha. Só possa estar movendo, ó Deus, os nossos corações, para que não só nesses dias, mas para que em toda a nossa vida possamos ter atitudes que comprovem uma verdadeira obediência ao Senhor. Conforme nós aprendemos nessa noite, que possamos ser humildes, que possamos confiar no Senhor, que possamos, acima de tudo, sermos sinceros ao Senhor, que possamos buscá-lo, na certeza de acharmos ao Senhor, mas que possamos buscá-lo na certeza de achá-lo, porque o estamos buscando de todo o nosso coração. Tem misericórdia, ó Deus, do nosso país, tem misericórdia, ó Deus, do nosso mundo, dos nossos que estão em outros estados, dos nossos que estão em outros países, dos nossos que aqui estão e de nós que aqui estamos também. Só tem misericórdia do Teu povo. Só tem misericórdia daqueles que já foram acometidos por essa epidemia. Dê sabedoria, ó Deus, aos médicos, aos químicos, para que eles, como instrumentos do Senhor também, possam estar como instrumentos do Senhor, trazendo soluções, trazendo meios para que vidas sejam restauradas na sua saúde. E para que o mundo, neste momento tão difícil, possa reconhecer quem é o Senhor. Que possam, assim como os atenienses, diante de tantos deuses, que não podiam fazer nada por eles, 11 altares
a deuses que cada uma daquelas nações tinham, e um altar ao Deus desconhecido. E Paulo falou a eles desse Deus desconhecido como Deus verdadeiro. E é esse Deus que nós anunciamos. E é desse Deus que nós estamos falando agora. Que a nossa nação, que se diz uma nação religiosa, que o nosso Estado, que se diz um Estado religioso, possa buscar o Deus verdadeiro, possa se despertar para o Deus verdadeiro, não para o dinheiro, não para deuses vãos, não para o poder, não para aquilo que acham que pelas suas mãos podem fazer, mas possa confiar no Deus verdadeiro que pode tudo, que pode trazer cura, que pode levar essa epidemia ou pandemia, como querem chamar, para longe de nós, para longe do teu povo, para longe daqueles que tanto carecem do agir do Senhor neste momento. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo. Perdoe-nos, ó Deus, por tantas vezes que temos sido negligentes para com o Senhor, por tantas vezes que temos sido irreverentes diante do Senhor, por tantas vezes, ó Deus, que temos negligenciado o prazer de estarmos na casa do Senhor. E hoje gostaríamos de estar lá. Hoje gostaríamos de estar na tua casa. Que ao passarmos por tudo isso, possamos, assim como o salmista diz, ansiarmos por estar na casa do Senhor. Porque se não for assim, a nossa alma morre. A nossa alma se enfraquece por não estarmos na presença do Senhor. Por não estarmos cultuando a Deus com o seu povo. Esteja conosco. Nos dê um restante de noite guardados pelo Senhor. Nos dê dias abençoados pelo Senhor. Nos dê, ó Deus, a tua boa mão, a tua proteção sobre as nossas vidas, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.